E a gente se volta então agora para Michele Bonanno e para o Alexandre, né? Os especiais de Natal da Brasil Paralelo sempre tentam fazer uma referência, né? À edição anterior. A Michele trabalha na Brasil Paralelo e tava lá acompanhando, né, o especial de Natal, que teve aquele episódio, que foi realmente um episódio né, daquela edição do ano passado, talvez o episódio mais impactante de todos, que é a da adoção, né? A gente tinha um casal ali, eu até esqueci o número de crianças adotadas, mas passava de 20, né? Outro 21. adotou 21, outro adotou 4. E vocês... explica aí, vai, Michele, como é que aquele especial de Natal do ano passado mudou a sua vida e do Alexandre? A força do testemunho é algo muito especial, né? Que agora, escutando, né, professor Vitor, a Laís falando, o quanto as histórias tocam o nosso coração, né? Nos permitem sermos mesmo cuidados por Deus. E aquele especial de Natal, ele teve um simbolismo muito grande para mim. Ele me trouxe uma alegria, uma leveza, uma sensação de dever cumprido. Nós nos casamos em 2007 e os filhos não chegaram. E esse processo da ausência dos filhos, ele foi dolorido porque eu tive um problema de endometriose e nós passamos, né, eu digo nós, porque sempre que eu ia para o centro cirúrgico, foram 9 cirurgias ao longo desse processo, com sempre uma esperança. Nunca uma rebeldia ou raiva, eu acho que havia uma resignação. Eu sempre entreguei a Deus a minha vida, o meu caminho, os meus medos, os meus temores, mas sempre pedi a Ele que pudesse me sustentar, trazer realmente, que se fosse para eu ser mãe, que isso acontecesse da melhor forma, mas eu nunca desisti. E uma das coisas que eu mais reflito, e até hoje, é por que eu queria ser mãe? Então, porque eu quero ser mãe. Acho que é isso que mais me toca, porque eu não consigo chegar a nenhuma resposta que me satisfaça porque eu vi a minha mãe fazendo coisas tão importantes na minha vida, me incentivando, cuidando, acolhendo, cuidando dos meus medos, me ensinando, né, por vários momentos em que eu temia ou que eu tinha insegurança. Filha, coloque Deus na frente. Você já rezou, você já fez as suas orações. Da forma mais simples, né, que ela podia fazer. Sempre fez muito sentido para mim querer ser mãe por isso. E nós vivemos essa expectativa com a clareza de que filho é um dom, não seria um direito. Mas nós queríamos, né, e fomos buscando isso passo a passo. No ano de 2020 foi o ano que realmente nós passamos pelo talvez momento mais difícil nesse processo, porque eu tive que tirar o útero. E ali não haveria mais esperança. E esse foi o momento da decisão de entrarmos na fila da adoção. Então, nesse ano, foi o ano que nós conversamos e continuamos firmes no propósito de ter filhos. E tomamos essa decisão, então, depois de tantos anos de relacionamento, né? E a partir disso começamos a nos preparar, burocraticamente, conhecendo histórias, entendendo o perfil de adoção. A decisão foi tomada e nós fomos construindo então esse sonho, porque era um sonho, e tentando fazer o presente, né, se tornar uma realidade. Paralelo a isso, assim que eu estava, né, no processo de recuperação da retirada do útero, eu me lembro de ajoelhar, rezar e pedir assim para Deus: Deus, eu posso não ter filhos, mas eu realmente gostaria de cuidar, de fazer algo que a minha vocação pudesse chegar de alguma forma, que eu tivesse a serviço do mundo, que eu tivesse a serviço de algo maior, que não seja eu mesmo, porque eu já tinha um vazio. O mundo não estava em mim, eu não queria ser o centro. Eu acho que, inclusive, não deveria ser o centro. E eu me lembro de fazer essa oração assim que eu consegui ajoelhar, porque, né, logo depois de tantos procedimentos, cirurgias, essa em especial eu tive uma complicação, né, eu passei depois 30 dias na UTI. A partir desse momento que eu fiz essa oração, o improvável, né, como sempre é na nossa vida, mas talvez eu passei a ter olhos para ver algo improvável. Eu queria muito estar a serviço de algo. E, felizmente, na minha recuperação, eu vi um processo seletivo da Brasil Paralelo. Nós éramos assinantes. Eu recebi um e-mail e falei para ele: nossa, existe aqui uma vaga de RH, eu sou dessa área, por que não trabalhar na Brasil Paralelo, né? Eu acho que se houvesse uma empresa para escolher, essa seria a empresa. E o improvável aconteceu, sem muita perspectiva de que daria certo, né? Mas eu me apliquei, eu me dediquei, eu
busquei me entregar realmente a um novo caminho, e esse novo caminho aconteceu. E o processo de adoção foi acontecendo paralelamente a isso. E, em especial, o ano passado, nós já havíamos então escolhido sermos pais por adoção. O nosso perfil, como é, né, falado pelos adotantes, a gente escolhe o perfil das crianças, idade, se há alguma restrição, enfim. E nós já tínhamos escolhido que nós adotaríamos 2 crianças. Esse era o nosso perfil. Fomos passando por esse processo e esperando o telefone tocar. Nós ficamos de 2020 até outubro de 2023 para sermos habilitados. A habilitação é um documento oficial, né, que permite com que a gente seja abordado para conhecer crianças. Então, nós tínhamos vencido algumas etapas, né? Eu me preparava para fazer 40 anos em dezembro. Eu me casei com 23 anos. Então, a ideia dos filhos ainda era algo presente, mas o tempo vai fazendo com que a gente revisite, reveja. Será que é para mim? Né? Então, era algo que ainda nós trabalhávamos para, nos preparávamos para, mas sempre com a clareza de que dependia, né, de uma escolha divina, de ser possível. E eu participei do especial de Natal, vi a história do Éder, e saí daqui inebriada, não só por isso, mas também, principalmente, porque eu vi famílias, eu vi depoimentos e testemunhos da força da família na nossa vida. Aquilo foi uma resposta para mim, um carinho de Deus comigo, de que a força da família nos traz algo inimaginável. E o improvável, novamente, né, uma coincidência, que eu não sei se eu posso chamar assim, mas exatamente no dia seguinte, eu estava na Brasil Paralelo, numa reunião de trabalho. Eu me lembro até hoje, o meu telefone tocou. E há algum tempo eu já atendia ligações que eu não conhecia, porque poderia ser o fórum, né? E era o fórum me ligando para dizer que o meu perfil, né, nosso perfil tinha sido observado e que eles gostariam de nos apresentar crianças. Mas que o nosso perfil era para 2 crianças, porém eles gostariam de saber se nós estudaríamos a adoção de uma 3ª criança. Porque eles tinham um grupo de irmãos. E eles iam separar um dos irmãos. Então, eram 4 crianças que eles nos abordaram para avaliar se poderíamos ficar com 3. Eles aí. Gente. John, Amanda, Ubirajara e Mateus. O John nasceu para nós com 8 anos. A Amanda nasceu para nós com 6 anos. O Bira com 5 e o Mateus com 3. E aí eu anotei os nomes, vi as datas de nascimento, cheguei em casa e falei, Alexandre, nós temos que conversar, porque eles pediram para a gente conversar sobre a 3ª criança. Mas eu jamais, depois de tudo que eu escutei, depois de todos os sinais, desconsideraria uma criança. Ser separada, eles já são uma família. Nós queremos ter filhos. E a partir de então, a gente se entregou ao processo. E nunca houve dúvidas de que eram os nossos filhos. Nunca houve dúvida de que, se não fosse no tempo de Deus, jamais teria acontecido essa escolha. Eu não estava pronta para escolher 4 filhos antes do momento em que eles chegaram na nossa vida. Então, sem dúvida, o testemunho, a fé, o cuidado, tudo aquilo que a gente pode tirar de melhor do Natal, que é esse momento tão singelo, o poder que a família representa, a simplicidade, a troca de olhares, o carinho. E principalmente porque eu escutei testemunhos sobre a importância do valor da família, mas também o não romantismo, né? As dificuldades de se educar uma criança, de lidar com personalidades diferentes, né? Os desafios continuam. Eu sou muito grata. Talvez a maior graça da nossa vida foi, depois de tanto tempo, sendo cuidados por Deus, sendo preparados para dizer o sim no momento certo, termos recebido esse presente, mas ao mesmo tempo, jamais perder a fé e ter certeza que o controle não está na nossa mão. A cada história, há algo sempre que a gente pode fazer, que a gente pode tocar, que a gente pode planejar, é muito importante. Acho que estar pronto, ter prontidão, ter disciplina, se cercar de
né, aprendizados, pessoas, familiares que vão nutrir bons valores para que a gente encare qualquer situação da vida. Sem dúvida, as nossas escolhas individuais e a cada momento fazem toda a diferença para qualquer situação que a gente vai viver. Mas em especial na nossa, todo esse tempo de preparação, ele foi mostrado como algo que improvável seria a escolha no passado. E por um carinho de Deus, por um carinho de todas as orações que eu coloquei um dia aos pés de Nossa Senhora, as crianças chegaram, a gente se tornou uma família maior e com certeza o sentido do Natal vai ganhar muito mais amor, celebração e muito menos, né, a gente vai diminuir a nossa visão mais material sobre o que é o Natal, sobre quais são os planos e muito mais sobre qual é o sentido do nascimento de Jesus, qual é o sentido de buscar o melhor para nós e para os nossos filhos.